Perspectiva. Um programa do Observatório do Terceiro Setor, sempre explorando os horizontes da realidade brasileira. Olá, bom dia. Eu sou Joel Scali e começa agora o Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Vivemos em uma sociedade que produz para poucos, onde 160 milhões de pessoas, a maioria da população, vive em segurança alimentar. O assunto do programa de hoje é o desperdício de alimentos e economia circular. Participam do programa Núria Chaim, gerente da Associação Prato Cheio, e engenheira de alimentos com experiência em projetos na área de segurança alimentar no terceiro setor. Francisco Ugayama, engenheiro agrônomo, ex-assessor da FAO para a América Latina em economia circular e sócio da startup Evolve, que trabalha com desenvolvimento de soluções para o reaproveitamento de resíduos eletrônicos. A apresentação do programa é de Frank Valverde, que também trará os destaques do site do Observatório do Terceiro Setor. Você vai conferir as notícias do mundo com a repórter Maíra Lopes, direto de Nova York. Bom dia, Franklin. Bom dia, Joel. Bom dia, Núria. Bom dia, Francisco. Bom dia você que está em sintonia aqui com Perspectiva da Rádio Brasil Atual. Franklin, o destaque da semana já repercute muito ainda a decisão do presidente da República em relação ao deputado Daniel Silveira. É verdade, Joel. Você vê que o deputado Daniel Silveira foi condenado pelo STF, né, o Supremo Tribunal Federal, a 8 anos e 9 meses de regime fechado. Por quê? Porque ele foi acusado de coação, de incitação à animosidade entre as Forças Armadas e o Supremo e a tentativa de conflito, né, e o livre exercício dos poderes da União, né? Ou seja, é uma ficha corrida, né, bastante densa, e por isso ele foi condenado, né? Ele ameaçou os ministros do Supremo, pediu fechamento do Supremo, defendeu as 5, enfim, um currículo nada elogiável. Né? E ele foi condenado, acho que em função, não das suas opiniões, mas sim em função dessa incitação à violência que ele fez. E o presidente da República, né, o que fez? Deu um indulto pessoal a ele, né? Perdoando, digamos ele, desse crime aí e da pena. Ou seja, o indulto pessoal acabou virando um insulto nacional, né? Porque uma pessoa com essa ficha corrida devia estar cumprindo a pena, né? No entanto, não está livre, leve, solto e com possibilidades, inclusive, né? Não sei como é que vai ficar no final das contas, até de disputar novamente a reeleição, né? Em relação a isso, é uma polêmica, né, Frank? Alguns juristas dizem que ele terá condições de disputar as eleições, né? Se ele quer lá pelo Rio de Janeiro, ele é deputado federal pelo Rio de Janeiro, ou outros dizem que não, que ele, apesar do perdão do presidente da República, ele está com 8 anos, né? Sem poder participar da vida pública, ser elegível no país. Para quem não lembra dele, é ele que nas últimas eleições arrebentou uma placa em homenagem à vereadora Marielle Franco, né, que tinha um trabalho muito bonito no Rio de Janeiro de combate às milícias, né? E ele foi lá e na campanha rasgou a placa, né? Fortão lá, foi lá, arrebentou lá, né? Um desrespeito à memória da vereadora e a quem realmente defende a democracia no Brasil. No entanto, esse é o panorama da política brasileira, né, Joel? Acompanhado do ex-governador Cassado do Rio de Janeiro. Também, exatamente. Olha só, muito bem acompanhado, né? Deixa eu cumprimentar os dois. O ex-governador. Núria, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Bom dia para você. Bom dia. Obrigada pelo convite. O Francisco, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Bom dia a todos, muito obrigado, Joel. Um prazer estar aqui com vocês e com a Núria também. Um estudo da Universidade Federal de São Carlos aponta que uma das maiores causas do desperdício de alimentos é o fato das pessoas quererem um alimento sempre em perfeito estado. Bom, Núria, como é que mudar esse comportamento? Eu me lembro, por exemplo, que onde eu fazia no CEAGESP, né, as feiras no CEAGESP, ali na zona oeste da cidade, no final daquela grande feira, sempre há um acúmulo, né, de verduras e vegetais ali, e eu ficava imaginando como aquilo poderia ser aproveitado, sobretudo para
as pessoas que vivem em segurança alimentar, que é a maioria da população brasileira. Exatamente. A gente tem não vou dizer um preconceito, mas a gente quer que aquela fruta seja aquela fruta de propaganda, né? Aquela maçã perfeita, o tomate perfeito, e uma fruta que às vezes tem um defeito, uma pinta, ou está um pouco maior, um pouco menor, ela tem as mesmas propriedades nutricionais que uma fruta perfeita. Só que a gente faz sensibilização, tem algumas empresas hoje em dia que comercializam só esses produtos que não são vendidos, que as pessoas não querem. É uma questão de conscientizar as pessoas e falar, olha, esse produto tem um longo caminho, né? Foi produzido, foi transportado, tá no balcão aqui para ser vendido, e ele é um produto que está em perfeitas condições. Então, é uma questão de sensibilizar as pessoas para que elas comecem a se importar menos com a aparência dos alimentos, né? A gente começa a comprar alimento como se estivesse comprando um eletrônico ou uma escova de dente, que tem tudo a mesma aparência, a mesma cor, o mesmo formato, e a fruta, legume, verdura é um ser vivo, né? Não é para sair um igual ao outro. É por isso que a Prato Cheio está trabalhando, né? A gente coleta justamente essas frutas, esses legumes que as pessoas não compram, chega no fim do dia, é a quebra do supermercado, né? Ele não vai vender, não tem mais saída, aí a gente coleta e doa. Então, tá dando um uso para isso, para um produto que ia ser jogado no lixo, né? Ô, Francisco, o que resulta o desperdício de alimentos? Olha, Joel, bom, primeiramente, esse desperdício de alimentos reflete no preço, né? No preço do alimento. Afinal de contas, tudo que essa perda, esse desperdício em toda a cadeia do fornecimento de alimentos, no final das contas, quem paga esse pato é o consumidor, né? Então, existe um primeiro impacto, que é o impacto no preço dos alimentos, né? E além disso, né, como até a Núria comentou, existe todo um impacto ambiental, né? Existe uma questão também, acho que é uma questão moral, uma questão ética também, que eu acho muito importante, né, de destacar. Afinal de contas, como você mesmo citou, mais da metade da população brasileira, né, está em insegurança alimentar, ou seja, né, tem brasileiros que não sabem exatamente se vai conseguir se alimentar de forma adequada, e é uma questão assim muito sensível essa de que, né, a gente, por um lado, né, é um dos países que mais produz alimentos no mundo, por outro lado, a gente tem mais da metade da população brasileira em vulnerabilidade. Então, Francisco, como é que a economia circular pode contribuir nesse cenário? De diversas formas, Joel. Bom, primeira parte dessa contribuição é realmente na questão da prevenção, né? Como a Núria comentou, né, essa questão, e como você também citou no começo, na primeira pergunta, né, o brasileiro tem aquele hábito, né, de tocar no alimento, né, de quando vai num supermercado, vai numa feira, né, precisa, além de ver, ele precisa tocar no alimento, o alimento tem que estar perfeito, né, então a primeira coisa assim que a gente tem que observar também são esses hábitos culturais. Onde está a origem disso, de nós queremos há um certo preconceito com a fruta, com a maçãzinha que tem um pedacinho que você não quer, o tomate que você vai escolher, sempre é o mais bonito, né? A gente não pensa melhor, né? É o mais bonito, que tem uma aparência melhor, né? Eu acho que basicamente porque a gente primeiro come com os olhos, né? A gente, quando compra um alimento, a gente... Primeiro, essa questão estética, né? A gente dá muita importância à questão estética do alimento, se ele está em perfeitas condições, se não tem uma manchinha, se não tem um amassado, né? Se as folhas estão 100% verdes. Então, a gente, primeiro ponto, né, de avaliação é sensorial, né? Visual, né? Depois, eu acho que tem também além dessa questão cultural, que eu acho que a tendência é que isso mude, porque em outros países do mundo as pessoas não tocam nos alimentos, as pessoas não ficam lá manipulando o alimento, né? Então, esse é um ponto que a culpa é nossa, né? Já vem toda uma questão aí de hábitos que a gente precisa mudar como consumidor. Outra coisa, né, Francisco? Aí eu queria ouvir da Núria. Núria, a gente sempre compra mais do que precisa.
Eu me lembro que na Europa eu vi uma senhorinha comprando uma maçãzinha, porque ela ia comer aquela maçã. Aqui a gente já compra uma dúzia de maçã, compra... Por que é? Aonde há essa? Como que surgiu essa tendência nossa do excesso, né? Porque, claro, vai resultar no desperdício, né? Exatamente. Primeiro, a gente não olha o que a gente tem na geladeira, na despensa, aí você vai comprar, você compra, eu não vi que eu já tinha açúcar, que eu já tinha farinha, que eu já tinha feijão. Aí vence o produto, você não consegue usar. E a outra tem essa coisa do brasileiro que é melhor sobrar do que faltar. Então, a gente compra mais, a gente faz comida a mais, aí sobra no almoço de domingo, às vezes você não congela, joga fora aquele arroz. Teve uma pesquisa da GV que fez esse acompanhamento de algumas famílias durante o ano. E, assim, o desperdício de arroz, feijão, carne, era uma coisa assustadora. Se você colocar na ponta do lápis, é dinheiro que você está jogando fora, né? Então, eu acho que tem assim, eu acho que a perda, né, o desperdício, a perda do alimento vai desde a produção, transporte, o armazenamento, a comercialização, ela vai existir, porque você não consegue tirar isso. Então, acho que a gente tem que pensar qual é a melhor forma de não fazer com que esse alimento vá parar no lixo, né, que é o último caso, né? Então, acho que essas soluções de você tentar resgatar esse alimento, então, se produziu e não vendeu tudo, tentar recuperar, tentar resgatar e reinserir no sistema, que acho que é o trabalho, né, a startup do Francisco. Então, a gente tem que pensar em soluções em todo o sistema alimentar para tentar diminuir. Então, desde em casa, na nossa casa, então, planejar as compras, planejar o quanto você vai cozinhar, consumir o primeiro que vai vencer e passar o outro lá para o final da prateleira, pensar assim de uma forma estratégica para você reduzir, tanto em casa, então em casa, se sobrou, por exemplo, a gente tem vários cursos de aproveitamento integral dos alimentos, usar casca, usar semente, mas sobrou, né? Tem uma coisa que você não quer usar que sobrou. Faz uma compostagem, né? Uma composteira. Então, tentar reduzir ao máximo o desperdício de alimentos na sua casa. Então, é um passo que é tanto no macro, né? Quanto no micro, né? Espero que você fale um pouco mais sobre isso, porque é muito importante. O Frank Valverde faz a feira. Frank, você compra mais do que precisa? Não, eu já me habituei a olhar a geladeira antes, fazer uma listinha, isso é fundamental. Exatamente. Às vezes fala, pô, você vai fazer lista, você sabe que tem que comprar. Não, fazer a listinha. E o que não tiver na listinha, você não levar, porque você acaba fazendo feira, você tem uma certa amizade com os feirantes, né? E, olha, tem esse produto legal, novo aqui, tá, deixa eu ver se está na listinha. Tá na listinha? Eu levo. Não tá, desculpa, não vou levar, porque vai sobrar, vai estragar. Acho que isso é uma tática que funciona bastante. Você levar por escrito uma listinha o que você vai comprar. A não ser que você veja um produto que faz tempo que você não compra, tá? Opa, então, mas aí você já deixa alguma coisa de lado e leva aquele no lugar. Aí não vai sobrar e não vai ter desperdício. Essa é uma dica interessante. Não faz isso, né, Francisco? E é só para as promoções, assim, cuidado com as promoções, né? Porque aí você compra aquela quantidade enorme, tá barato, você vai usar aquilo? Se pergunta, né, se você vai usar, porque senão vai para o lixo, né? Uma outra questão, às vezes as promoções, né, às vezes até aquela bacia bonita, né, promoção, tudo bonito por cima, por baixo, não é que tá feinha, não, que você tira aquela casquinha feia, não, às vezes está apodrecida, então a fruta, por exemplo, está apodrecida, o legume apodrecido, você tem que jogar fora, não dá para você utilizar, né? Então, às vezes também tem umas certas malandragens nas promoções na feira, precisa ficar esperto com relação a isso também, né? E Francisco? É verdade. Só para também dar um pouco mais de dados, né, sobre essa questão vamos chamar de PDAs, né? Bom, eu acho também importante também mencionar que distinguir o que é perda e o que é desperdício de alimentos, né? Como a Núria comentou... Isso é uma importância fazer essa diferença é fundamental. O que é desperdício, o que é perda de alimentos? Nós sabemos que aqui no nosso país há muita perda, né? A logística aqui não é muito boa, há muita perda de alimentos, né? O desperdício já é uma outra coisa. Qual é a diferença entre os dois? Exato. A perda seria exatamente, como até a Núria comentou, seria a redução de qualidade e quantidade dos alimentos nas fases iniciais da cadeia de abastecimento, ou seja, na fase de colheita, são as perdas nas fases de colheita, armazenagem e transporte.
Já a parte de desperdício seria exatamente a partir do momento em que o alimento está disponível para comercialização e consumo, né? Então, vamos separar essas duas fases, né, principais, né, da cadeia de abastecimento, sendo a primeira, quando a gente classifica como perdas antes de chegar ao consumidor, e desperdício na fase de comercialização e consumo. Tá? Então, acho que assim já fica um pouco mais claro identificar o que é perda e o que é desperdício. Especificamente sobre esses números, né, de perdas e desperdícios, onde que se perde mais, né, cerca de 14% dos alimentos produzidos globalmente são perdas, tá? 14% de tudo que é produzido, de 100% do que é produzido, 14% é perda, tá? Você tem uma perda de 14%, e no desperdício, 17%. Tá? Ou seja, então o desperdício ainda, ou seja, na parte de comercialização e consumo, é onde a gente tem ali uma porcentagem um pouquinho maior nessa contribuição das PDAs, né? Então, onde se concentra o maior desperdício? Nas nossas casas, né? Então, nós somos culpados também, nós fazemos parte, né, desse número, infelizmente, desse número triste, né, dos desperdícios, né? Exatamente tudo isso que vocês falaram, né? Que vai desde uma falta de planejamento na compra dos alimentos, né? Essa coisa da mesa farta do brasileiro, né? De se fazer mais comida do que necessário. Então, só nessa questão aí, a gente já tem aí uma média de 34, 35 quilos de alimento per capita no Brasil, né? De alimentos desperdiçados. Vamos ouvir agora a Rádio ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com uma reportagem. Plantas selvagens usadas como ingredientes estão em perigo, afirma a FAO. Maíra Lopes, de Nova York, tem as informações. Um novo relatório da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura aumenta a conscientização sobre a necessidade de uso sustentável de plantas silvestres. A agência destaca que vários produtos usados no dia a dia são produzidos com espécies como a castanha do Brasil, ou a castanha do Pará, goma arábica e alcaçuz. Ainda há loções que contêm manteiga de karité ou produtos para pele feitos com baobá ou óleo de argã. O documento da FAO, lançado para a celebração do Dia da Terra, ocorre em meio a um aumento na demanda por ingredientes de plantas selvagens. Segundo o estudo, o crescimento foi mais de 75% em valor nas últimas 2 décadas. O alerta da agência é para as milhares de espécies que estão em risco, principalmente devido à perda de habitat, mudanças climáticas e superexploração. Entre as espécies de plantas medicinais e aromáticas avaliadas, 9% são consideradas ameaçadas de extinção. O documento afirma que cerca de 1 bilhão das pessoas mais vulneráveis do mundo dependem deles para a subsistência. O diretor da equipe de produtos florestais e estatísticas da FAO, Sven Walter, destaca que o uso sustentável de plantas silvestres tem implicações críticas para a segurança alimentar e para milhões de meios de subsistência em todo o mundo. Da ONU News em Nova York, Mayra Lopes. Vamos com Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje falando sobre desperdício de alimentos e economia circular com a Núria Chaim e o Francisco Ugayama. Agora vamos com Frank Valverde, com a enquete da semana, com mais informações e perguntas para os nossos convidados. Perfeito, Joel. Nós aqui do Perspectiva, sempre, a cada programa, fazemos uma enquete sobre o que vai ser discutido no nosso programa. Não tem uma base científica, mas serve muito bem para sentir um pouco como que as pessoas estão pensando, como elas estão vendo o tema que vai ser discutido no programa. E para o programa de hoje nós fizemos a seguinte questão: você usa cascas e legumes de frutas para consumo? E olha o resultado, 41% diz que sim, né, contra 59% que diz que não usa as cascas dos legumes e das frutas, né, no seu consumo. Eu acho que até a mídia podia aproveitar, né, ajudar, né, dando receitas, né, de como aproveitar melhor essas cascas e, enfim, das frutas, dos legumes, né, porque isso influencia muito. Às vezes a pessoa não sabe como utilizar, né, e eu acho que é um processo educativo que a própria mídia poderia realmente ajudar
nessa reutilização, nessa utilização, melhor dizendo, das cascas, tanto de legumes como de frutas, que às vezes são desperdiçadas como se fossem lixo. E não é, né? Você pode utilizar isso, né? Fazer a casca da laranja como se fosse para usar para um doce, por exemplo, né? Ou a da banana para compostagem, né? Que aí até dá para outras utilidades, mas enfim, acho que não tanto como a da laranja, né? Que dá uma utilização melhor. E eu tenho uma questão, Joel, tanto para a Núria como para o Francisco, né? Como que a política brasileira, ou a legislação brasileira, melhor dizendo, né, podia trabalhar no setor, né, contribuindo para diminuir o desperdício de alimentos, né? A nossa legislação é boa nesse sentido, não é? E como é que ela podia ser melhorada para tentar diminuir ou simplesmente acabar com relação aos desperdícios dos alimentos? Vamos começar pela Núria. Então, eu acredito que o Brasil está tentando avançar nessa área, né, com a chamada Lei do Bom Samaritano, mas eu acho que o ambiente ainda assim, não é proibido, né, doar, por exemplo, alimentos que já foram preparados por restaurantes, né, a chamada sobra limpa, mas eu acredito que as empresas ainda se sintam inseguras para fazer esse tipo de doação, por conta do custo, né, sanitário, do custo de manter aquele alimento sem contaminação. A doação de alimentos como frutas, legumes e verduras ou alimentos que estão perto do vencimento, eu acredito que se tivesse um incentivo fiscal para fazer esse tipo de doação, daria um estímulo a mais, porque as empresas, elas não querem jogar aquele alimento fora. Então, assim, todas as empresas que a gente procura, elas se prontificam a doar, a fazer parceria. Eu acho que se tivesse um incentivo, seria um passo a mais para fazer essa política, para que isso se estabeleça em todas as cidades, né, do país. A gente vê que São Paulo tem várias iniciativas, né, como a Associação Prato Cheio, para coletar esses alimentos que seriam desperdiçados, mas isso aí poderia ter em todas as cidades do país, né? Seria uma forma de você tratar essas duas pontas da questão, né? A questão ambiental e a questão da segurança alimentar e melhorar, né, a eficiência de todo o sistema alimentar. Eu vejo nesse aspecto. Francisco, a Núria levantou dois aspectos importantes. Uma possível mudança na legislação e também no comportamento dos donos de restaurantes, né, que ainda estão um pouco reticentes, né, de fornecerem a chamada sobra da comida. Como mudar isso? Né? De que maneira políticas públicas, por exemplo, provocar essa mudança cultural necessária para diminuir o desperdício? Sim, sem dúvida nenhuma. Eu acho que as leis têm um papel fundamental nessa mudança, né, de comportamento, de cultura, né, de educação, principalmente. Um exemplo, na França, desde 2015, os supermercados acima de 400 metros quadrados são proibidos de jogar alimentos fora, né? Então, é uma lei, né, que se não for respeitada, os estabelecimentos são multados, são penalizados, né? Então, esse digamos assim, é uma lei que, não sei, aqui no Brasil a gente precisaria ter um pouquinho mais de discussão, mas assim, já aponta para um caminho, né, do papel, né, que esses estabelecimentos têm em relação aos desperdícios de alimentos, né? Uma outra coisa que é importante também mencionar é que eu acho que a gente já está tendo aí um movimento, né, de conscientização, né, para reduzir as perdas e desperdícios de alimentos. A gente, assim como a minha startup, né, a gente verifica outras iniciativas, né, em relação a isso, né? Vocês comentaram da casca da laranja, né? A casca da laranja que muitas vezes é jogado fora, né? Lembrando que a casca de laranja na Itália, por exemplo, ela é utilizada como matéria-prima para fazer tecidos, tá? A casca de laranja também aqui, né? Nós temos uma grande empresa que faz suco, né? Suco de laranja para exportação. Eles já utilizam esse bagaço da laranja como matéria-prima para produzir uma fibra alimentar, né? Então, ou seja, né, a gente entende que
já existem tecnologias, iniciativas, empresas, startups, mas acima de tudo, né, se a gente tivesse leis, né, leis que dessem mais estímulo, que incentivassem, né, como a Núria falou, né, se desse algum tipo de incentivo fiscal, eu acho que tudo isso seria muito mais catalisado, digamos assim. Eu acho que essas soluções estariam mais disponíveis e as empresas teriam mais predisposição a fazer algo dentro desses princípios da economia circular. O grande problema, Núria, é como fazer, né? A gente volta a mencionar políticas públicas necessárias. O Francisco acabou de falar sobre a autorização da casca da laranja na Itália. Aqui no Brasil, nós precisaríamos de iniciativas como essa, ou ampliar as que tem, e aí eu gostaria de saber se você... o que era necessário, né, para a gente ampliar iniciativas como essa? Olha, eu vou falar da Prato Cheio, né? Que a gente sempre fala, é uma iniciativa que tem uma metodologia simples, que daria para ser replicada em qualquer lugar, em qualquer escala, vamos dizer assim. Poderia ser num bairro, poderia ser numa cidade. Eu acredito que a Prato Cheio surgiu, né, de pessoas que estavam inconformadas de ver o desperdício de alimentos do lado de pessoas que estavam passando fome. Então, eu acredito que a sensibilização assim, das pessoas e a vontade de fazer mudar pode ser um começo. Por exemplo, para você que está ouvindo, montar um banco de alimentos aí na sua cidade ou no seu bairro. Então, a gente sempre fala, procure parceiros locais. Tem algum supermercado perto de onde você está? Será que ele tem desperdício de alimentos? Será que ele faria uma parceria e doaria? Já é um começo. Então, eu acredito muito no trabalho em rede, eu acredito que quem mora numa região quer muito que essa região se desenvolva, que melhore. Então, identificar quem são os potenciais parceiros que podem fazer a mudança, juntar essas pessoas e pensar em soluções que possam se viabilizar. Não vai mudar o mundo, óbvio, né? Mas é um começo de uma mudança e pode ser que o seu bairro, por exemplo, se torne uma região muito melhor daqui a algum tempo. Então, eu acho que a gente pode tentar começar a buscar soluções onde a gente mora, né? Na nossa casa, no nosso bairro, na nossa vizinhança. Procura identificar onde você mora, com quem você poderia trabalhar para construir essas mudanças. A matéria da Maria... Acho que teve algum probleminha com o Joel, né? Mas vamos continuando aqui, daqui a pouco o Joel volta aí, né? Essa questão do desperdício, né, que tem afetado todo mundo, tem como se solucionar isso na escola, por exemplo? Acho que a escola poderia contribuir muito para, já desde que a criança vai lá para a escola, tenha as suas aulas, tivesse também alguma orientação de como ela melhor podia estar levando para sua casa informações que isso contribuísse para evitar o desperdício. Francisco, você tem alguma ideia, alguma coisa que poderia, digamos assim, servir de incentivo para que as escolas começassem a agir? Ou se conhece algum exemplo também, dê o exemplo, que às vezes é importante a gente saber de boas práticas para divulgar. Uma informação importante, a Ellen MacArthur Foundation, né, que é uma associação aí de economia circular, talvez a mais reconhecida aí mundialmente, né, ela tem atuação, né, no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, e dentro desse trabalho, né, que a Ellen MacArthur Foundation está fazendo aqui no Brasil, trata um pouco dessa questão, né, da alimentação nas escolas, né? Assim, é um processo que tem que começar, né, desde muito, né, na parte educacional com as crianças desde muito pequenos, né, tratando os alimentos, a importância, né, de se trabalhar de uma maneira integral, né, trabalhar com o conceito de aproveitamento integral dos alimentos, né, como vocês comentaram, a questão da casca, né? O hábito do brasileiro é de tirar a casca, mas a casca também ela é
uma parte comestível, né, dos alimentos. Então, eu acho que tem toda uma parte de formação, de educação, né, que já tem que ser já repassado para as crianças, né, desde pequenos, né. A própria alimentação de algumas escolas públicas, elas já são provenientes, né, de bancos de alimentos, né, dessas escolas em locais assim de mais vulnerabilidade, né. Algumas delas já recebem alimentos de bancos de alimentos. Então poderia se trabalhar dessa forma, né, já mostrando a origem dos alimentos, né, da manipulação, processos simples, né, de manuseio mesmo, de como fazer os pratos, né, com esse conceito de aproveitamento integral. Então, tem várias, né, várias técnicas e ferramentas que a gente pode utilizar de uma maneira bem lúdica, né, para ensinar as crianças, né, como se alimentar. E também as escolas têm um papel importante na questão das hortas, né, das hortas comunitárias. Perfeito, né, verdade. De como se fazer, né, né, desde a mudinha que vai para o canteiro, né, toda a parte dos cuidados, né, com a irrigação, de molhar, né, de fazer, enfim, todo o manejo, para que então as crianças possam, no final, né, colher e depois se alimentar com os alimentos produzidos por elas mesmas. Então, assim... Inclusive, tem uma questão, a partir do momento que você faz uma hortinha, que você planta, né, um vaso na sua casa, você tem um canteirinho, mesmo apartamento, né, com os vasos, é possível você produzir alguns alimentos, você vai perceber, como eu já percebi, que ao produzir o tomate, um pimentão, sei lá, o que você plantar, o produto que vai dar não vai ser tão bonitinho como aqueles que são vendidos na feira, muitas vezes, né? Mas são saborosos, às vezes até mais saborosos do que aqueles que a gente compra, né? Então, acho que isso também serviria para conscientizar que, às vezes, o lado, digamos, estético, né, daquela coisa como se fosse produzido em série, não tem, né? A planta, como disse a Núria, né, ela é um ser vivo, então ela não tem essa característica de ser padronizada, como se fosse industrial. Isso é para conscientizar também as pessoas de que os produtos muitas vezes não têm essa beleza, mas o sabor e a qualidade alimentar, nutricional, continua. Não é verdade, Núria? Isso aí que você falou é super importante, que as crianças e a gente mesmo, né, consiga acompanhar e sentir que a gente consegue produzir também um pouco do que a gente come. Se tivesse um pedaço, a gente fez uma oficina sobre compostagem em pequenos espaços, né? Apartamento, então, como você consegue reduzir o seu lixo, fazer um material orgânico rico e ainda plantar. Então, de repente, você consegue produzir o teu tempero, salsinha, manjericão, alface, cenoura. Isso aí é muito gratificante, você se sente, você tem mais autonomia. Imagina isso numa escola, né? As crianças aprenderem como que, né, a plantar uma cenoura, a influência disso também no hábito alimentar. Então, a cenoura não vem, né, num plástico e tal, ela tirou da terra, ela vai comer. Muda completamente a relação das pessoas com o alimento. No fundo, a gente está falando disso, né? Como que a gente está se relacionando com o que a gente come, né? Não tá... Aquilo que a gente come, a gente compra no supermercado, mas ele não nasceu no supermercado. É isso que a gente quer mostrar para as crianças. E é super importante mudar essa relação nossa com o que a gente come. É que tá mudo o seu, Franklin. Joel. Acho que tá mudo o seu microfone, Joel. Ainda está com problema, Joel. Não sei se você está me ouvindo, Joel. Precisa resolver a questão do som, porque a gente não está ouvindo você. Né? Eu vou seguindo por aqui enquanto o Joel procura resolver o problema técnico, né? Fazer suficiente para encher o estádio do Maracanã inteiro. Olha só a proporção, posso dizer assim, maluca, né? Se você pensar o que vai ser desperdiçado o ano inteiro, você vai encher o Maracanã, que é o maior estádio brasileiro, né?
Então, eu coloco, de que maneira a gente pode reaproveitar esses resíduos orgânicos, né, que às vezes são desperdiçados, assim, mais praticamente, como utilizar, né? Porque a gente fala em utilizar, sim, temos que reutilizar, mas, assim, exemplos, que às vezes, o que acontece muitas vezes, né, essa é uma pauta recorrente, que a gente já fez outras vezes, e muitas vezes as pessoas falam, tudo bem, mas vocês fizeram uma pauta legal, mas eu acho que o que faltou foi esclarecer, dar exemplos de como que a gente pode reaproveitar esses resíduos, né? Então, vocês dois, né, tanto você, Núria, como você, Francisco, que são especialistas nessa área, que trabalham nisso há um bom tempo, dá exemplos mais práticos como o cidadão e a cidadã podem estar reaproveitando esses resíduos orgânicos. Francisco. Sim, só uma correção, por favor. Eu falei associação, Ellen MacArthur não, é uma fundação, tá? Então, desculpa, perfeito. Só uma correção. Tá registrado. Tá ótimo, obrigado. E sim, sobre os resíduos, né? Eu acho que o primeiro passo, até eu comentei isso anteriormente, é a questão da prevenção. Não, tira tudo. Esse é o ponto principal, reduzir ao máximo esse desperdício que vai desde essa manipulação, né, da manutenção do alimento de uma forma integral, né, e utilizando os talos, as cascas, enfim, né, essas partes que são partes comestíveis, né, então uma coisa que é muito importante, o alimento tem a parte comestível e a parte não comestível, né, e muitas vezes, por questões também culturais e de hábitos, a gente acaba desprezando algumas partes dos alimentos que são partes comestíveis. Talos, por exemplo, né? Folhas de brócolis, por exemplo, né? Nem sempre a gente utiliza essas partes dos alimentos nas nossas refeições, mas essas partes são extremamente ricas em nutrientes, em minerais e vitaminas. Então, acho que começa aí, né, com essa conscientização de que nós podemos utilizar folhas de cenoura, né? A folha da cenoura é maravilhosa, é um prato que é utilizado na gastronomia japonesa para fazer tempurá, por exemplo, né? Então, alguns exemplos práticos aí de como a gente pode... Refogada, né? Dá para fazer refogada, até bolinho, né? Eu já vi o pessoal fazendo bolinho mistura com farinha, ovo, né? Fazer bolinho de... Exato. Hoje você tem aí... Olá, agora eu estou de volta, desculpe. A gente falava antes do início do programa, né? Que dessas oscilações, das vantagens de a gente fazer no presencial, nos nossos estúdios, e também de fazer em casa, que é mais fácil, mas de vez em quando oscila a internet e a gente acaba saindo do ar. De qualquer forma, meu companheiro Franco Valverde tocou o programa muito bem. Você falava disso, Francisco, me ocorreu a mandioca, que ela é pouco divulgada, e ela é utilizada no norte e no nordeste, mas aqui tem um aspecto econômico também, né? Porque a mandioca custa barata e tem um nutriente muito bom, né? Poderia alimentar essa população carente, né, de alimento, carente de uma alimentação saudável. Sim, sem dúvida. A mandioca é praticamente uma planta nativa nossa aí, que muitas vezes acaba ficando ali meio em segundo plano, né? Às vezes a gente opta pela batata, né? Que são exóticos, né? São produtos exóticos, né? E vem de um outro país, né? Então, assim, a gente às vezes tem essa coisa, né? Síndrome de vira-lata, né? Às vezes de desprezar o alimento que é natural das nossas terras. A mandioca, acho que é um caso bem emblemático disso, né? E que, enfim, de certa forma, ela poderia conferir um bom papel na dieta, né, dos brasileiros, né? Acho que alguns países, algumas regiões, estados, né, a mandioca ela é muito consumida, mas talvez aqui nos nossos centros aqui da região sudeste, sul e sudeste já não tem mais esse papel tão de protagonista na nossa alimentação, né? Mas assim como também a gente tem que a gente chama de punks, né, que são as plantas não convencionais, né, que são considerados muitas vezes como mato, né, como uma planta que não tem assim apelo comercial, né, digamos assim, né, para o grande consumidor. Mas também são plantas que são produzidas aí, como a Ora pronobis, né, por exemplo, que também é muito rica em proteína, né, que agora está sendo descoberta, não agora, mas assim a gastronomia, né, já vem trabalhando com algumas plantas aí que são um pouco marginalizadas, né? Então, acho que está tendo um movimento, né? Já existe, sim, uma descoberta, né, por alimentos aí
como as punks, né? E isso está entrando gradativamente nas nossas dietas, né? No nosso dia a dia. Ô, Núria, a diversificar os nossos hábitos alimentares é fundamental, né? Citei agora a mandioca, repercuti com o Francisco. Nós estamos muito focados num tipo de alimento, né, dependendo da região, do território, e a gente não muda, né? O segredo seria diversificar. Exatamente. Olha, a gente come tanta coisa à base de trigo, né? Pensa, do café da manhã até a noite, né? Pão, massa, cereal, e a gente tem uma riqueza, né, de outros alimentos, né, do Brasil. Eu estava lembrando de uma oficina que a gente fez sobre o uso integral da beterraba. E aí, olha, é muito bacana, assim, usar, né, a beterraba mesmo, né, a raiz, a folha você consegue fazer uma salada que é deliciosa, o talo você consegue refogar e fazer uma farofa igual a rama da cenoura, você também consegue fazer uma farofa. A batata, você pode usar a batata com casca, você não precisa tirar casca, né? Se você tirar, você pode fazer ela no forno, como se fosse um chips. Então, tem muita coisa. E tem muita receita, gente. Assim, olhar na internet, a Prato Cheio tem vários vídeos. Lançou um livro agora com 200 receitas de aproveitamento integral. Porque desde que a gente começou, faz 20 anos, a gente dá curso sobre como aproveitar ideias, né? Para que o alimento não seja desperdiçado lá na ponta. Principalmente então, tem no nosso muita estado, receita. onde a cesta básica é a mais cara do país, né? Então, não pode, olha, jogar alimento fora não dá, né? Então, se sobrou, você conseguir congelar, congela o arroz, amanhã você faz um bolinho, mas assim, jogar comida fora não dá, né? Tá muito caro, tá... E é uma questão de economizar, né? Não jogar dinheiro fora e você diminuir o lixo, né, que você produz. Então, se jogou fora, tenta fazer uma composteira em casa. Tem várias maneiras a gente tentar diminuir isso. Assim, vocês estavam falando, né, da mandioca, das punks. Tem um papel muito importante, né, dos chefes, né, hoje em dia, que é de difundir esse tipo de uso, né, instigar, experimentar novos alimentos, né, testar novas receitas. Então tem um mundo de possibilidades aí que as pessoas só têm um pouquinho de curiosidade e ir atrás, que dá para fazer muita coisa diferente em casa. Bom, nós queremos uma receita antes do final do programa, Nuru. O que é bom e barato? O que é sadio a gente comer hoje? Nós comemos muita bobagem, né? Desculpa interromper, Joel, só claro. Um detalhe, ainda focado na questão da mandioca, né? A gente já falou aí da importância da mandioca, né, na dieta, principalmente em algumas regiões do Brasil. E a mandioca também, mesmo a mandioca pode ser utilizada como matéria-prima para fazer bioembalagens, né? Então, hoje a gente já tem também algumas startups, algumas empresas, né, que utilizam mandioca para fazer pratos, copinhos, que são, né, que podem ser, inclusive, são comestíveis, né? Você pode utilizar para o devido fim e depois você pode comer essas embalagens, né? Pratinhos, talheres, copos, que são feitos à base de mandioca. Então, assim, dentro desse olhar da economia circular, para cada alimento, a gente pode ter diversos fins, né? Eu comentei, por exemplo, do tomate, né? O tomate você tem a pele do tomate. Quando você faz o processamento para o molho de tomate, a indústria descarta semente e pele. Geralmente, esse material, quando não vai para um aterro sanitário, ele pode ser destinado para a alimentação animal. Mas, enfim, esse resíduo ou essa matéria-prima, além de servir para fazer tecidos, eles podem também ser utilizados também para fazer extração de ativos, de moléculas ativas, bioativos, né? Que são, por exemplo, o tomate é rico em licopeno. Então, assim, você, dentro desse universo, né, que tem de alimentos, né, de variedades de alimentos, para cada alimento você tem diversos compostos que você pode trabalhar. Então, dentro desse conceito da economia circular, o resíduo ele torna-se uma matéria-prima e a gente pode fomentar toda uma cadeia produtiva em cima disso. Isso é importante a população saber, né? A utilização, né, de determinados legumes, né, de determinadas frutas e o seu reaproveitamento. Frank, nós temos mais 15 minutos de programa, passou rápido o tempo, né?
Nós temos mais 15 minutos de programa e você também tem as notícias de destaques do site do Observatório do Terceiro Setor. É verdade, eu quero fazer, antes de falar do destaque, o convite que todos e todas visitem o nosso site, né? É observatório3setor.org.br, ou 3 em numeral. E lá vocês vão encontrar uma série de matérias, muitas delas falando principalmente sobre questões vinculadas à cidadania. Lá tem, como destaque, as matérias mais lidas, nós temos uma matéria, por exemplo, que fala que Bolsonaro sanciona rol taxativo e prejudica brasileiros com plano de saúde, né? Ou seja, quando estamos ainda no final de pandemia e aí os brasileiros sendo prejudicados por essa lei sancionada aí pelo Bolsonaro. Outra matéria também que tem bastante leitura é sobre a primeira rede de televisão das favelas, que ganha um estúdio lá em Paraisópolis, que é uma matéria muito, muito legal de ser lida. E aqui eu quero dar destaque, que tem a ver com o nosso tema de hoje do programa, que mais de 19 milhões de pessoas vivem em estado grave de fome no Brasil. Olha só, desperdício de alimentos e as pessoas vivendo fome. Isso significa 9% da população brasileira. E um dado importante nessa matéria que foi escrita pela Maria Fernanda Garcia, nós temos a seguinte informação importante, tá? O Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar no contexto da pandemia da Covid-19 no Brasil, desenvolvido pela Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, a Rede Pensan, divulgou no ano passado que 55,2% dos lares brasileiros vivenciaram um cenário de insegurança alimentar. Olha só, mais de 50% dos lares brasileiros. Isso em relação a 2018, quando esse percentual era só de 36%, que já era um número alto, tá? Mas imagina agora na pandemia. Nossa, agora isso é um dado de 21, 22, como é que não está a situação, né? É muito triste tudo isso, mas é importante que as pessoas se conscientizem sobre isso. E essa matéria e outras, Joel, no site do Observatório, elas podem também ser degustadas, digamos assim, né, já que estamos falando de alimentação, no formato de áudio, tá? Nós temos uma ferramenta de audiodescrição dos conteúdos escritos. É o Observatório do Terceiro Setor, possibilitando que os deficientes visuais consigam ter acesso à informação que é divulgada no nosso site, Joel. Muito bom, Franklin. Eu acho que com o tempo nós estamos acabando com o nosso programa. Você puder falar rapidamente das nossas campanhas? Perfeito, Joel. O nosso destaque 4 com os nossos convidados. Perfeito. Vamos lá, nós temos o Observatório em Movimento. O que é isso? O Observatório em Movimento é um projeto que nós desenvolvemos no Observatório do Terceiro Setor, ouvindo especialistas das mais variadas áreas do conhecimento e para que eles darem dicas e informações de como viver melhor após pandemia, né? Nós já estamos iniciando nesse processo, ainda temos a Covid-19 aí presente, mas digamos que ela já está diminuindo, nós estamos vendo nesse cenário pós-pandêmico, como viver agora, né? A gente precisa construir uma nova sociedade, né, Joel? E eu acho que esses especialistas... A oportunidade agora de convidar os convidados, a Núria, perfeito, tanto a Núria como o Francisco, refletirem sobre o desperdício de alimento no pós-pandemia, que é necessário, que políticas são necessárias e tal, estão convidados a escreverem no nosso projeto. Observatório em Movimento. É realmente bom convite, Joel, bem lembrado, são dois especialistas, pessoas que têm plena consciência de como melhor a gente evitar o desperdício de alimentos. E para finalizar, já uma outra novidade que nós temos no Observatório é uma nova ferramenta que chama-se Apoio Terceiro Setor. É uma plataforma online de financiamento coletivo para organizações da sociedade civil, com projetos em diversas áreas. Se você quer saber mais sobre essa nova plataforma, convido a entrar no apoie3setor.com.br, ou 3 em numeral, apoio o terceiro setor, né, .com.br, esse 3 em numeral. E também, aproveitando, João, né, para finalizar, né, fazer o meu comercial, o nosso comercial, convidando a todos e a todas que visitem as redes sociais onde nós estamos presentes, seja no Facebook, facebook.com/3setor, no Instagram, também nós estamos lá, e no YouTube. Visitem nossas redes, nos prestigiem e recebam conteúdo de qualidade.
Perfeito, Franklin. Em 2020 foi aprovado pela Comissão Europeia o Plano de Ação para a Economia Circular, que propõe medidas sustentáveis aplicadas ao longo de todo o ciclo de vida dos produtos. Francisco, a implementação de políticas públicas desse tipo é possível no Brasil atual? Joel, difícil responder essa pergunta, né? Eu gostaria que sim, né? Que fosse possível. A gente aqui ainda está atrás em relação aos princípios da economia circular, né? Dentro dos países latino-americanos, nós temos o Uruguai, por exemplo, que já tem um plano de economia circular muito bem estabelecido, né? Inclusive com metas de redução de PDAs, né? O PDA já entra dentro desse plano, né, estratégico de economia circular. E o Brasil, ao menos, já tem aí um estudo, né? Já existe um esboço, né? Já está começando a trabalhar em cima desse conceito, né, de economia circular, mas eu vejo ainda que tem ainda um longo caminho, né, a ser percorrido, e sem dúvida nenhuma as leis e o governo terão um papel fundamental. Mas acho que uma coisa também muito importante, a Núria até comentou isso no começo, né, a importância de se fazer negócios dentro de um ecossistema, né? Então a gente também tem que promover esse ecossistema circular, né? Nós sozinhos, nós não teremos assim uma capacidade tão grande de mudar, né, a nossa realidade, mas se a gente unir esses esforços, né, com uma associação que a Núria faz parte, né, com leis, com empresas engajadas, né, com a própria sociedade, se todos os atores principais aí da nossa sociedade colaborassem, né, para esse fim, eu acho que os resultados, né, de economia circular, de redução de PDAs, seriam muito mais alcançáveis, né, do que hoje, por exemplo. Você falou no envolvimento de empresas. O Sistema B tem 233 empresas certificadas aqui no Brasil. Nós temos 18 milhões de empresas em todo o país e só 233 certificadas. Na área de alimentos, já existem empresas certificadas com responsabilidade social voltada para a questão sustentável e filosoficamente já aplicando a economia circular? Olha, Joel, sinceramente, eu não sei responder essa pergunta. Talvez a Núria tenha essa informação, esse dado, mas eu desconheço. Agora, uma coisa que é importante, hoje um termo que está sendo muito utilizado pelas empresas é o termo ESG, né? A parte de governança, né? De social e ambiental, né? Que hoje as empresas, para terem aí investimentos, né, elas precisam ter um plano bem robusto de ESG, né? Então, acho que o PDA aí pode entrar, inclusive, como um tema, né? Como algo que teria esse triplo impacto, né? Tanto do ponto de vista de governança, de social, de ambiental. Precisamos ampliar isso no nosso país, ainda está um pouco incipiente. Núria, agora nós temos 5 minutos e vamos deixar para você falar. O Francisco levantou a bola para você em várias questões, como essa, por exemplo, de empresas certificadas do Sistema B, são empresas voltadas, né, para questões sustentáveis e responsabilidade social, que diz muito a respeito do crescimento do terceiro setor, né, que é fundamental nesse momento de pandemia e no pós-pandemia, onde vai aumentar, já tinha, agora vai aumentar a desigualdade, né, do país. O que eu vejo, assim, as empresas que são parceiras, né, por exemplo, da Prato Cheio, eu acredito que cada vez mais elas se importam com a responsabilidade que elas têm perante, né, tanto social quanto ambiental. Então, isso parte também de como os consumidores começam a ver e avaliar as empresas e considerar quais produtos eles vão comprar. Então, tudo isso está fazendo com que as empresas repensem o papel dela, né? Não só de produzir, entregar um produto, mas qual é o impacto que ela gera ambientalmente, socialmente. Então, tudo isso faz parte de assim, hoje em dia, o mercado consumidor, ele avalia a empresa
de um modo geral, né? Não apenas só pelo produto, mas quais os valores intrínsecos ali daquele produto. Isso vai fazer com que elas se envolvam cada vez mais nessas pautas ambientais e sociais, e é por isso que, né, que eu falo que elas querem ajudar. Elas querem ajudar. O que a gente precisa é criar um ambiente político, um ambiente econômico que favoreça cada vez mais essas empresas a participarem, né? E a pressão da sociedade civil será fundamental para a gente viver um outro momento no país. Exatamente. Frank, em 10 segundos, seu destaque final. Melhore o seu cardápio, aprenda a reaproveitar melhor as cascas das frutas e legumes. Isso porque a esposa faz, né? Para a feira, ela faz a sua listinha. Seu destaque final, Núria. Vamos reduzir o desperdício de alimentos e comer melhor. Francisco. Eu acho que o mesmo que a Núria, né? Vamos nos alimentar melhor, ter mais consciência e, enfim, né? Eu acho que o desperdício está nas nossas casas, né? Nós somos culpados por todos esses números que a gente acabou apresentando aqui. Então, começar pela gente, então. Núria, nós teremos que fazer um novo programa. Faltou a dica de uma alimentação saudável e barata. Faltou uma receita. O Perspectiva está terminando. Eu agradeço a presença da Núria Chauí, gerente da Associação Prato Cheio, e engenheira de alimentos com experiência em projetos na área de segurança alimentar no terceiro setor. Francisco Ugayama, engenheiro agrônomo e ex-assessor da FAO para a América Latina em economia circular. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Na próxima quinta-feira, às 9 horas, acompanhe nosso programa Brasil ODS, na pauta do programa Preservação Ambiental. Não perca. Ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa. Você acabou de ouvir Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor.